E quem quer fazer a prece inicial? Vou escolher. Mãe, você faz a prece inicial. Tá, então Mas vamos como ver o que vai dizer para a gente começar. Quero que você seja meu por inteiro, preenchido pela luz da minha presença. Eu abdiquei de tudo por você, ao viver como homem, morrer por seus pecados e depois viver novamente. Não esconda nada de mim. Traga seus pensamentos mais secretos para dentro da luz do meu amor. Qualquer coisa que você me entregue, eu transformarei e purificarei. Sei tudo sobre você, muito mais do que você próprio. Mas refreio minha vontade de resolver sua vida, esperando que se aproxime de mim pedindo ajuda. Imagine o esforço divino que isso exige, porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. Busque minha face com um espírito aberto. Venha à minha presença com ação de graças, desejando ser transformado. Vamos fechar os nossos olhos, envolvendo Jesus em nossos pensamentos. Amado Jesus, querido amigo de todos os momentos, estamos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, Mestre Divino. Estamos agradecidos por mais esse dia de hoje, a saúde, a paz, o alimento, a família. Estamos confiando em sua presença nesse momento, com gratidão. Queremos pedir, Jesus, que nos auxilie, que possamos estar atentos à leitura que vamos fazer, aos teus ensinamentos. Queremos pedir, Senhor, que fortaleça a nossa fé, para que possamos seguir essa luz divina, seguir-te, Mestre. Somos tão pequeninos, precisamos do seu auxílio. Fique conosco, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Quem quer ler o Evangelho hoje? Ontem eu já li. Tô achando que o Alexandre quiser, quer. leio. Eu tô achando que o Alexandre quer também. Também tô achando. Pode ser, eu posso ler, mas o meu é digital, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Capítulo 14, item 8. Ok, podemos? É a parentela corporal e a parentela espiritual, né? Não procureis os gentios. Capítulo, peraí, deixa eu ver se foi o capítulo. Será que eu passei errado? Peraí. Capítulo 24, desculpa. Não vades ter com os gentios, né? Isso. Tá. Não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu,
mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus discípulos, aos seus apóstolos, para não procurarem os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus não acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias. Estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber sua palavra. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Paramos aqui? Então, o que eu tiro da lição, né? Que eu já comecei gostando, né? Que, na verdade, quando não se tem a base, não adianta querer se montar o edifício, né? Então, quantas vezes a gente idealiza todo o edifício e se esquece de construir na gente a base, né? Então, a gente sempre traz isso aqui, né? Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco de alguma forma, porque no nosso evangelho a gente está sempre falando sobre isso, né? Sobre o quanto a gente ainda tem dificuldades em aplicar tudo que a gente estuda, né? Então, a primeira coisa que ele fala aí é, olha, não vai lá porque lá não tem nem a base ainda, né? Então, vai plantar onde já se tem a base e, ao seu tempo, a base chegará, que é a segunda coisa que eu gostei muito da lição, que é tudo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo. E isso é fundamental a gente se questionar se a gente não está forçando a barra do tempo dos outros, né? Porque tudo ao seu tempo vai acontecer. E quantas vezes a gente se vê em embates tão bobos, né? Porque nós estamos simplesmente em tempos diferentes, só isso. Né? A pessoa pode estar num tempo acima, enxergando melhor do que você. Eu sempre gosto de dizer que a gente é míope. A gente é míope. Ontem, a gente falava na lição de ontem, e eu estava pensando, era sobre os escândalos, né? E eu estava pensando, por exemplo, a gente vê um jornal ou vê uma mensagem, recebe no WhatsApp lá que presidente isso ou aquilo, ou prefeito, seja lá quem quer que seja, né? E a primeira coisa que a gente faz é, não vamos julgar, mas ele é meio louco mesmo, né? A gente sempre... Quando, na verdade, a gente não sabe da história. A gente é míope, a gente não sabe o que aconteceu. Então, é um flash que é tirado de alguma circunstância, esse flash é passado e a gente, como bom ser humano que a gente faz o nosso julgamento, né? Então, o Bolsonaro é maluco, ou o Bolsonaro é santo, o Lula é maluco, ou o Lula é santo, e a gente está sempre julgando, né? Quando a gente ignora que ou a gente já passou daquele ponto. Eu gosto de mostrar, por exemplo, a situação dos pais. Eu acho muito interessante isso. Os pais tratam os filhos como se eles nunca tivessem sido adolescentes, como se eles nunca tivessem sido crianças. A gente esquece que a gente foi criança, que a gente foi adolescente, que a gente agiu da mesma forma. Aí você fala, nossa, ele é preguiçoso, mas você também era, a gente também era. E a gente esquece disso. Então, é muito legal quando a gente para pensar nessa lição por esse prisma, sabe? Pelo prisma de ver que nós estamos no mesmo barco, só estamos em situações diferentes. E às vezes, é fundamental se dar o tempo do outro para que o outro floresça. Eu
com 36 anos, anteontem, mais ou menos, eu ainda caía a ficha, assim, sabe? De eu falar, poxa, era isso que meu pai queria dizer. Naquele negócio que ele falou lá, eu tinha 17, 16, sei lá, sabe? Com 36, eu falei, putz, era isso que ele estava tentando me mostrar. Mas eu precisei de 20 anos, 20 e poucos anos, para amadurecer aquela semente que foi plantada. Então, acho que esse é o grande lance. A gente não tem que educar ninguém. Plante sementes. Plante sementes. Deixa com que cada um floresça a sua, né? E eu já falei um monte. Muito, muito bom. Quem mais quer complementar? Levante o dedinho. Juliane. Oi, gente. Então, eu estava ouvindo o Alexandre falando, e aí enquanto eu ouvia, enquanto ele falava, eu estava pensando aqui, refletindo comigo, né? O valor da empatia, né? A importância da empatia, de como é importante a gente ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E não necessariamente você precisa ir lá e sofrer junto com o outro, mas a importância de você saber se colocar entrar e sair, mas saber que a realidade do outro é muito diferente da nossa, né? O que a gente enxerga é a nossa perspectiva, né? É a partir da nossa janela. Cada um tem a sua. Então, eu acredito muito nesse valor. Ele estava falando a respeito dos filhos. Por quantas vezes eu, com a minha filha de 3 anos, já me peguei nessa situação de falar de alguma forma com ela, de um jeito com ela, e depois pensar assim, meu Deus, mas da idade dela eu era idêntica, assim. Aí eu paro, respiro, assim, tipo, respiro fundo e penso, paciência. E aí, engraçado que eu já me questionei, assim, não é certo que ela vá fazer o que eu acredito que é o melhor para ela. Eu acho que só me cabe plantar. E me pego pensando também nisso, né? Ela já foi adulta tantas vezes, né? Assim, quem sou eu para achar que é a minha educação agora, nesse tempinho, que vai fazer toda a diferença na vida dela, né? A gente faz a nossa parte, mas o florescimento vai depender de cada um. Eu acho que é isso. Quem mais quer falar? Levante. Fala, Alexandre. Só complementando, tem uma frase que eu acho muito bacana e que muito para os educadores como um todo, né? Sejam pais, sejam educadores. Se você gerou Hitler, é Hitler, sabe? Você não vai mudar ele numa encarnação. Não vai, não vai. Então não adianta você forçar uma barra. É Hitler, o que você pode fazer é plantar. E quantas vezes a gente vê, cara, remissão nos últimos minutos de vida lá, errou, e de repente acorda. E tem tantas lições no Evangelho que fala, né, que às vezes esse acordar lá no final é muito mais valoroso do que o acordar no meio, porque é um acordar meio dorminhoco ainda, né? Então isso é muito legal. Eu acho que isso é muito legal. Isso serve para todos os âmbitos assim, né? Então é terrível a gente. Primeiro que nós somos seres falhos, então quando a gente pensa em educar, em levar, 90% das vezes a gente está sendo, na verdade, ditador. Né? Se você não está só plantando, você está sendo ditador. Então, eu morei em várias cidades do Brasil, passei 25 anos fora de casa. E sabe aquela música, eu tive fora uns dias, provei tantas frutas, né? Eu acho isso tão legal, porque eu conheci tantas educações diferentes, tantas visões diferentes. E aí eu falei, puxa, aquela pessoa que fica, não estou desmerecendo de forma alguma, mas aquela pessoa que fica em casa e tem aquela educação, tende a enrijecer em torno daquela educação. Aí você vê, por exemplo, o que é moral no Brasil é diferente do que é moral na Arábia, né? É diferente do que é moral na China.
Então, quando você abre teus horizontes, quando a gente falando de educador, então a gente está sempre aqui aprendendo, né? E aí a gente pode dizer assim, poxa, não, mas essa lição não é para mim, não. Eu não sou educador, não sou professor, não sou. Mas a gente, na vida, ou é educador ou é aluno. A gente está sempre numa conversa informal um com o outro, a gente ou está educando ou está aprendendo. Simultaneamente, horas você está educando, horas você está aprendendo, então todo mundo é educador em alguma forma, né? E aí entra a postura, nossa postura, que eu acho, sempre falo isso, pessoas que estão aqui, que tiram um tempo para se dedicar a um aprendizado, a uma melhora pessoal, por si só, né, já tem o bônus de estar fazendo isso e tem o ônus da responsabilidade de difundir isso da forma certa, né? Então, por exemplo, você querer embater com alguém que espiritismo é melhor do que catolicismo, que besteira, né? Que besteira você... não, pô, você é espírita, você não pode falar de budismo, você não pode falar do protestantismo. E aí eu converso muito com a minha mãe, eu falo com ela, mãe, os evangélicos fazem um trabalho que o espírita está longe de fazer. Nós, espíritas, estamos muito longe de fazer. Quem é que está lá dentro da cadeia mesmo, que vai lá, que abraça, que tira? Geralmente são eles. Então, todo mundo tem para aprender, todo mundo tem para dar. E aí é muito importante, quando nós aqui nos postarmos como instrutores de alguma forma, lembrar que a nossa função é só plantar sementinhas, para que, ao seu tempo, elas floresçam, né? Estou verborrágico. Vai, Ju. Vai, Jussara. Vou aproveitar que você está falando de países, a Carla, nosso evangelho está internacional, né, Carla? Carla está em Londres. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Quer falar alguma coisa? Hoje eu vou ouvir. Tá bom, fica à vontade. Obrigada. Eu estava ouvindo o Alexandre falar, né, de plantar e tal. Planta, você sabe que é comigo mesmo, né? De plantar, eu gosto das coisas das plantas. E aí, para a gente também não ficar triste, porque como a semente é lançada, nem todas as sementes são lançadas, mas nem todas vão, né, crescer, vão vingar, como diz, né? Nem todas vão dar frutos, apenas vão só crescer, às vezes não dá. Estou com uma moeira aqui que cresceu, não deu um mamãozinho. Beleza, tá bom. Já ficou bonitinho meu quintal aqui. A gente tem que ter esse olhar, né, de ver o belo em tudo, né? A gente tem as coisas que não são agradáveis às vezes, mas se a gente ficar focando muito nisso também, não há estrutura que resista. Então a gente tem que ter consciência que a ignorância existe, no sentido de falar do mal, né? Da ignorância existe, mas a gente não tem que ficar presa às coisas que não deram certo, só. Né? A gente tem que ter essa consciência do que não deu certo, mas focar nas coisas possíveis, né? Naquela imensidão, naquele universo inteiro que tem pela frente ainda. Então, esse é um ponto de falar da questão da semente. Outra coisa é falar que eu, há muito tempo atrás, né? Logo quando eu, né, me tornei espírita, eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu já até falei no nosso NEPSO, não sei se você lembra, de um aluno, né? Na época eu dava aula, e aí eu conversando com ele, né, sobre religião, e aí vem um outro falando que não acreditava em Deus. Eu falei assim, olha, fulano, ele não acredita em Deus. Aí ele fez assim, tá, e, né, eu falei, realmente, e o que eu tenho a ver com isso, gente? Sabe, aquela coisa que você... Quando você se converte, né, logo, você fica naquela coisa, assim, não, mas é muito verdade, você quer contagiar todo mundo, fica naquela loucura, e depois com o tempo você vai serenando, você vai vendo que a mudança tem que ser em você para que você possa alcançar outros corações, né? À medida que as pessoas vão vendo o exemplo, fulano está diferente, fulano não era tão assim, agora está mudado, o que houve? Por quê? E aí buscar essas formas que às vezes nem vão servir para essas pessoas. De repente é outro caminho e está tudo certo, né? Cada um tem, como a Ju falou, cada um tem uma janela, cada um
vai ver do jeitinho que pode ver, né? E a gente tem que ter essa consciência e essa sabedoria de fazer o que a Alexandre falou no início, da gente não forçar, como aqui na palavra, aqui no que a gente leu hoje, falando de proselitismo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E plantar realmente naqueles corações que realmente estão preparados para receber essa maravilha. Eu vou falar maravilha porque eu sou espírita e eu amo, né? Essa maravilha que é o espiritismo. Eu tenho que falar. Ó, era só. Quem mais quer falar alguma coisa? Levante o dedinho. A Moniquita! Eu estava lembrando, não sei se vocês teve, acho que foi semana passada, retrasada, uma live com o Rossandro e uma senhora, que eu não lembro o nome agora, filósofa da Nova Acrópole. Nossa, muito show de bola. E ela contou uma história, assim, né, que acho que tem muito a ver com... Ela disse que Sócrates, né, estava lá com os seus discípulos, e aí os discípulos falaram: Sócrates, por que você não passa para todas as pessoas os seus conhecimentos, né, essa sua vivência, todas essas lições? Aí Sócrates disse assim: sabem que a minha mãe é parteira. E de fato era, né? De fato ela era parteira, a melhor parteira que tinha ali. Ela falou assim: pois é, nem a minha mãe, que é a melhor parteira, pode fazer uma mulher que não esteja grávida da luz. O que significa isso aqui para a nossa lição aqui de hoje? Você não vai conseguir extrair nada da onde nada tem. Então, assim, quando ele fala aqui para ir plantar em terreno fértil, ali já tem realmente um área. Então, quando não há nada, a terra está seca, é uma areia, não tem nada ali, não está preparada, não adianta, você vai desperdiçar semente. É essa. E eu acho assim também, o preparo, eu acho assim, tem que vir de quem quer. Eu não sou muito a favor da gente querer ficar batendo na porta dos outros, como disse um senhor amigo meu há muitos anos atrás, querer ficar enfiando Jesus goela no outro. Porque cada um tem seu tempo. Eu me lembro que eu 19 anos, eu senti falta de uma religião, porque eu não tinha, eu nasci católica, mas assim, minha família nunca foi frequentadora, nada, então não tinha. E aí eu senti falta de ter. Aí fui atrás, claro, primeiro, né, fui na igreja católica, não me achei, e porque eu sempre fui muito questionadora, e para mim nada é porque é, tudo tem que ter uma razão lógica, minha cabeça é muito racional. Moral da história, eu desisti, eu fui em várias, e encontrei e desisti. Eu tinha uma amiga, que tinha uma outra amiga em comum, que era espírita. Eu falava para essa minha amiga: nossa, eu gosto tanto dessa menina, mas pô... E toda vez que ela encontrava a gente, ela chamava a gente para ir para o centro. E eu falava assim para minha amiga: eu gosto dessa menina, ela é super legal. Pô, esse negócio deve ficar chamando a gente toda hora pro centro, é chato isso. Olha só, né? Não era o meu momento, eu era areia. Meu solo era areia naquela época. Não adianta ela ficar jogando a semente, porque não ia dar fruto, não ia dar nada, não ia nascer nada. Alguns anos depois, uma outra amiga, necessidade, ela estava passando um problema de obsessão complicado, e ela me pediu para acompanhar ela. E aí, sabe quando você vai, assim, fui para acompanhar minha amiga, e aí eu comecei a ouvir as coisas, ler, mas eu falei assim: daqui a pouco eu vou achar alguma coisa que eu não gosto. Daqui a pouco eu vou achar alguma coisa que não vai dar certo. Só que eu não achei até hoje, graças a Deus. Por quê? Naquele momento, o meu terreno, meu coração estava pronto para semeadura. Naquele momento, a terra estava adubada. Por isso, ali agora, aquela semente floresceu, porque antes não estava. Então, a gente tem que também ter esse olhar. Não adianta você pegar o seu livro, o Hélio, né, e ir batendo de porta em porta. Isso é uma opinião minha, não estou criticando ninguém, mas eu acho assim, cada um tem o seu momento. E quem está com dor, quem está precisando de remédio, é que vai. O médico não vai bater na sua porta. Você está precisando de medicina? Não, o doente o doente é que vai em consulta. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de ser exemplo, né? Porque quando você é o exemplo da transformação, aí você atrai, menino, igual, né? Mosca no mel. Porque as pessoas estão vendo.
Porque se você quiser só ficar de palavras, só jogando palavras, só em cima de pessoas que não estão preparadas, não adianta. Porque isso eu também já fiz. Mesmo não gostando quando fizeram comigo, eu acabei fazendo. E não teve resultado nenhum, eu não estava pronta. Assim, a gente acaba desperdiçando, às vezes, uma energia valiosa, porque é como Jesus falou, daqui a pouco, esses gentios, eles não estavam prontos. Mas depois, né, Paulo, eles estavam prontos. Na época de quando Paulo foi fazer a divulgação do evangelho, ele encontrou já aquele terreno que antes era areia, né? Ele encontrou depois um terreno que ele conseguiu plantar. Então, acho que a gente tem que também ter esse olhar, né? Para onde joga, porque ela é muito valiosa. É isso. Ô, Su, eu estava falando hoje estava falando com a Ju, né? Falando assim, nossa, o espiritismo é uma virada de chave na nossa cabeça, assim, é um negócio que vira, mas você tem que estar na porta certa. E se você não estiver na porta certa, a chave não vai virar de jeito nenhum. Não tem jeito, né? E nós que estamos doentes, como a Mônica falou, né? A gente está aqui, graças a Deus, há mais de 2 meses, 3 meses quase, né, gente? Fazendo esse evangelho aqui. Nós estamos em busca dessa medicina do Cristo todos os dias e tem sido assim uma coisa maravilhosa, pelo menos para mim, e eu digo até por todos que estão aqui, porque senão não teriam voltado, né? E tem sido muito bom, tem dado um refrigério muito grande para minha alma. Só gratidão, gente. E agora o nosso momento musical com a Nani. Nani, 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 Nani. Vamos lá. A sua aura é tão iluminada como uma cascata de luz. O seu caminho, uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor. Nos olhos, 2 pedras de brilhantes, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção. Intercede sobre nós, junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil. Agradecemos ao irmão que não esquece dos seus pequenos que ficaram no Brasil. Agradecemos ao irmão que não esquece dos seus pequenos que ficaram no Brasil. Que o Dr. Bezerra de Menezes, essa figura maravilhosa, essa luz radiante, a quem sempre chamamos, a quem sempre recorremos, pedindo auxílio das nossas dores, auxílio de nossas doenças, que ele, sua equipe e toda a equipe médica do plano espiritual, assim como a da Terra, intercedam por nós, que eles nos auxiliem em nossa cura, em nossa melhora, que nossas águas sejam fluidificadas e o remédio que tanto buscamos seja colocado nelas, para que possamos seguir mais leves, curados e mais felizes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, que lindo. Gente, eu vou tirar nossa foto, vou dar um print na tela para a gente poder tirar foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer.
Obrigada, Boa gente. noite. Gente, um beijo, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Bem-vinda, Carla. Volte sempre. Obrigada. Paula,